dia, para que a gente tenha a nossa atenção apenas no momento presente, na palestra de agora. Vamos sentir o abraço carinhoso dos amigos espirituais, que ficam felizes ao nos verem aqui mais esse sábado de tarefa, de aprendizado. E vamos então fazer a prece que Jesus nos ensinou para dar início à nossa tarefa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente está recebendo a Ana Cláudia Govato, que é tarefeira da nossa casa, e ela traz o tema perdoar é libertar e prosseguir. O perdão é o remédio. Então vamos envolvê-la com muito carinho, que vai trazer a mensagem de hoje. Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva e que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Esse é o nosso compromisso. Conosco, cada um se responsabilize por si. Aí, quando a gente sair daqui melhor, a gente vai poder ainda ajudar as outras pessoas, lembrando que a caridade é o caminho, não é? Mas para isso a gente tem que estar bem. Se a gente não estiver bem, a gente também não consegue ajudar, não é verdade? Muito bem. Olha, hoje eu vim tratar com vocês de um assunto muito fácil. Concordam? Não, não concordo. Perdoar. É fácil? E que bom que a gente admite que não é, né? Que bom, né? É sinal que a gente não está se enganando a respeito das nossas limitações, das nossas mazelas íntimas, das nossas dificuldades de lidar com o mundo e com as pessoas. Não é verdade? Esse já é o princípio de tudo. Quando eu reconheço que eu tenho uma dificuldade, esse é o primeiro passo para a cura. Então, vamos olhar para dentro de nós com muito carinho nesse momento. Sem nos condenarmos, sem nos julgarmos, sem nos depreciarmos. Porque nós fazemos muito isso com a gente. Nós olhamos para dentro e falamos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Não é? Isso não é bom. O primeiro amor que a gente deve desenvolver é por nós mesmos. E depois aos outros. Amar ao próximo como? Se eu não me amo, eu também não estou amando o próximo. Certo? Então, conforme eu estava dizendo, nosso tema hoje é muito facinho, né? Itar, se puder deixar apagado só aqui, sabe por quê? O pessoal vai dormir e eu não quero que o pessoal durma. Só consegue assim? E se acender aqui, fica ruim de ver? Fica ruim de ver? Ah, vamos deixar aceso? Vamos, senão depois vocês vão dizer que vocês dormiram porque a minha palestra foi ruim. E não foi, foi por causa da pouca luz. Tá bom? Então tá bom, pronto, já arrumei uma desculpa para falar que a minha palestra vai ser boa e quem não vai aproveitar são vocês, olha só. A gente sempre arruma os culpados para aquilo que a gente faz, né? Vocês me ouvem bem aí no fundo? Ah, que bom. Então vamos lá. Se não estiver ouvindo, levanta a mão que a gente melhora, tá? Muito bem, então esse tema bastante fácil, ele é um tema muito importante para a nossa vida. Muito importante. E a ciência hoje, ela já mostra isso. Ela mostra que os nossos sentimentos, os nossos questionamentos, as nossas tristezas e as nossas dificuldades, quando não são trabalhadas, elas nos causam doenças.
Não é comum hoje? Hoje, inclusive, com a internet, fica muito fácil a gente acessar bons conteúdos, não conteúdos mentirosos, mas bons conteúdos científicos que dizem: ah, quem tem muita enxaqueca é porque pensa demais. Não faz muita coisa, mas pensa demais em fazer muita coisa. Né? Quem tem muita dor de estômago provavelmente está acumulando uma raiva interior e não está trabalhando isso. A ciência já diz isso. Não sou eu que estou inventando ou achando que. Há estudos na USP, há estudos em universidades inglesas, americanas, alemãs, europeias como um todo, que já apontam que a relação entre as nossas emoções, o nosso jeito de viver com a nossa saúde física ou a nossa doença, né? Mas aqui a gente quer falar de cura. Nós não vamos falar de doença, nós vamos falar de cura. Então a minha proposta aqui é percorrer um caminho com vocês a respeito do perdão e do quanto ele é necessário, porque o perdão é um remédio. Ele vai atuar também sobre o nosso corpo físico, né? Eu quero mostrar duas telas para vocês. Eu vou colocar uma, vou parar alguns segundinhos, vocês olhem atentamente, e depois eu vou para a próxima e paro alguns segundinhos e aí a gente continua, tá bom? Agora pode apagar um pouquinho, tá? Por favor. Dá para ver? Agora, daqui a pouco eu vou querer luz de novo, tá? Dá para ver? Vou mudar. E agora, dá para ver? Até melhorou a luz, não melhorou? Isso foi de propósito. Porque aqui, quando a gente fala de raiva, quando a gente fala de ressentimento, quando tem o sentimento de vingança e querer revidar, nós estamos falando de sombra. Nós estamos falando, sim, de escuridão. Então, não é o slide que está ruim, é que é de propósito. Mas olha a diferença. Quando eu falo de paz, de sabedoria, ou seja, procurar compreender as coisas, estudar, me entender, me autoconhecer, compreender os outros e ter uma vida leve, com calma, com tranquilidade, a tela se ilumina. Isso não é só um recurso audiovisual. Isso é um recurso mental. Se eu ficar exposta o tempo todo a esse padrão, eu vou me impregnar de sombras. Eu estarei escurecida por dentro. Será que isso vai me fazer mal ou não? Vamos pegar um exemplo, cada um dentro de si. Alguém fez alguma coisa, ou xingou, ou foi injusto, ou te prejudicou financeiramente, né, materialmente ou moralmente. A gente não se sente assim? Cada um deve estar lembrando de uma situação nesse momento, não? Será que nós vamos conseguir evitar isso? Que as pessoas nos atinjam? Será que nós vamos conseguir? Às vezes não. Ou melhor, a maior parte do tempo não. Por quê? Porque a gente está desprevenido. A gente não está sempre prevenido a nos blindarmos dessas energias negativas, das ofensas, das maledicências, das injustiças, dos prejuízos materiais e morais. Nós não estamos livres disso. Quem acha que está livre disso, está se enganando. E aí, quando acontece, o que, que a gente fala? Ai, por que comigo? E aí eu pergunto, por que não comigo? Eu não estou isenta disso, eu estou no mundo, eu convivo entre pessoas, eu estou em ambientes coletivos, eu tenho família, eu trabalho, eu tenho amigos, eu ando de ônibus, eu estou no trânsito, eu vou no mercado, o tempo todo eu estou convivendo com pessoas. É impossível não acontecer. Mas o que é possível fazer? É possível buscar a claridade. É possível buscar a luz.
Como? Com a minha inteligência. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, então? Para a gente ver como é que a gente faz para perdoar? E alguém deve estar pensando assim, impossível perdoar. Como assim? A pessoa me fez um mal tão grande. Não tem como eu deixar para lá. E eu não vou falar de deixar para lá. Eu não vou falar aqui como ter amnésia. Todo mundo sabe o que é amnésia, né? Esquecimento? Não, não vou falar isso. Não vou falar assim, então agora vocês vão ter que esquecer as ofensas, as injúrias, as injustiças. A gente não vai esquecer. E que bom que a gente não esquece. Sabe por quê? É sinal que a gente está bem mentalmente. Porque as pessoas que vão esquecendo as coisas, elas já não estão tão bem. Vamos lembrar. Mas vamos lembrar de um jeito diferente. Hoje tem uma palavra que a gente usa que é ressignificar. Acho que todo mundo já ouviu essa palavra. A palavra da moda. Todo mundo fala assim, tem que ressignificar tal coisa. O que é isso? Ressignificar é dar outro significado para a mesma coisa. E quando a gente faz o percurso intelectual, racional disso, a gente começa a perceber que, primeiro, é a gente que perde não perdoando. E 2, a gente carrega um fardo desnecessário. Porque ao outro que cometeu a injustiça, a ele terá o quinhão para ele resolver. Ele com ele próprio, independente se é comigo ou não. Certo? Podemos acender a luz de novo? Tá. Que o pessoal já está cochilando. Ó. Bom, aí tem uma frase do Chico que todo mundo conhece. Eu adoro essa frase. Não tem problema a gente repetir 1000 vezes. O que diz, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, ou seja, não dá para voltar no que a gente já fez e refazer. A gente já fez. Ou já fizeram para nós, né? Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, se a gente for pensar numa ofensa, numa injúria, num mal que nos foi feito, e aquilo nos causa raiva, ressentimento, vontade de revidar, se vingar, a gente pode olhar para aquilo de uma outra forma, pensando aonde? No nosso futuro. O passado, ele já foi. O presente, eu estou vivendo a dor. Mas se eu trabalhar isso agora, eu não vou carregar essa dor lá para frente. Olha a diferença. Quantos aqui já ficaram sem dormir por causa de uma raiva? Podem levantar a mão. Sejam honestos com vocês e comigo, vai. Quanto? Olha, eu estou para dizer que 100%, que quem não levantou a mão ou está com sono, ou está com preguiça, ou não quer se apresentar. Todo mundo já perdeu alguma coisa pela raiva, ou o sono, ou a fome, ou a disposição, o ânimo, não é verdade? Porque a raiva é do ser humano. Isso é nosso, está em nós. O grande desafio é a gente trabalhar isso. Então, se eu tenho um fato que aconteceu e que hoje ele continua me marcando muito, me impedindo de ter paz, de ter tranquilidade, eu preciso me livrar disso. Como? Dentro de mim. Mas Ana, a pessoa me fez tal coisa, ela tem que me pedir desculpa. Ela tem que me pedir perdão. Porque senão eu não vou perdoar. Não, não precisa. Nós não precisamos tentar controlar o outro para que ele faça aquilo que a gente queira. Até porque não dá. Quem é pai, quem é mãe, a gente consegue controlar a criancinha até nem um aninho de idade. Não é isso? Depois ele já tem vontade própria. Ele já não come o que você quer que ele coma, ele não dorme na hora que você quer que ele durma, ele não toma banho na hora que você quer que ele tome. Se os nossos filhos e nós mulheres que geramos o nosso ventre não conseguimos controlar isso, que dirá os outros seres humanos? Cada ser humano tem a sua independência. Nós não podemos controlar ninguém, mas nós podemos controlarmos a nós mesmos. Então a pergunta é, o que é que eu vou fazer com essa raiva, com essa injúria, com essa ofensa que me fizeram? Não o que o outro vai fazer com isso, é o que eu vou fazer com isso, pois não. Isso.
Isso é lindo. Eu vou falar disso já já, mas não da oração, mas nesse coisa, inspirado na oração, mas não a oração. Olha aqui, ó. Perdoar é olhar para frente e seguir sem olhar para trás. Não vamos carregar essa bola de ferro no pé, nem nas costas. Que o que a gente faz é isso. Alguém nos ofendeu aqui e a gente vai e assim, ó. A gente não dorme, a gente não come, a gente não vive, a gente só fica com aquilo na cabeça, né? Que mais? Queremos ser perdoados? Aí, amigo, o que você falou? Queremos ser perdoados, mas não perdoamos. Já perceberam isso? Que a gente tem a maior dificuldade em perdoar, mas quando a gente erra, a gente quer ser perdoado? Ai, meu Deus, tomara que tal pessoa me perdoe. Nossa, o que eu fiz foi tão sério. E aí a pessoa não te perdoa. E você também carrega o peso da falta de perdão do outro. Também não precisa. Você tem que se perdoar. Sabe qual é a melhor forma da gente se perdoar? É reconhecer que errou. Agora, os orgulhosos, aqueles que não são humildes, eles nunca admitem que erraram. Então, eles não vão pedir desculpa, não vão, né, pedir perdão, e também vai virar uma bola de neve, porque muita gente também não vai perdoar a gente. E aí a gente vai viver nessa angústia, nessa raiva, naquela tela escura que a gente viu aqui. Não é? E o outro fez, mas poderia ser eu. Eu vou rapidamente dar um relato pessoal para vocês. Foi por aqui que eu aprendi a perdoar. A gente não nasce sabendo isso. A maioria de nós tem umas pessoas iluminadas, né, que não é o meu caso, né, que já nasce sabendo perdoar. Eu não nasci. Eu, há 16 anos atrás, eu sofri algo muito, muito triste na minha vida, no meu casamento, que eu tinha, portanto, ele acabou. E eu me senti, na época, vítima de um ato que eu jamais cometeria. Isso era o que eu dizia. Jamais eu faria isso. Qual foi a minha reação diante do fato? Raiva, ressentimento. Isso eu não vou perdoar nunca. Eu quero mais que você seja infeliz. Não é assim? Ué, eu estou sendo infeliz. O outro que me fez o mal vai ser feliz? E aí, durante alguns meses, felizmente não durou mais do que alguns meses, por causa desse ponto que eu aprendi no Espiritismo, quando eu olhei para a pessoa que tinha sido meu companheiro por mais de 20 anos e falei, ele errou, mas ele se arrependeu e eu poderia ter feito o que ele fez. Já pensaram nisso? Ah, Ana, imagina, eu jamais vou fazer tal coisa. Jamais vou cometer o erro tal. Jamais. Vai. Você vai. E você vai querer ser perdoado. Então, a maioria das vezes nós queremos o quê? Não perdoar, achando que a gente não vai fazer igual. Vai. Talvez não faça aquele erro, mas cometa outro. E hoje, não deu menos de um ano, isso foi um gatilho para mim, abriu a minha mente, meu coração. Eu falei, nossa, eu não vou ficar carregando esse peso. Não fui eu que cometi o erro. Que bom, mas poderia ter sido. E eu tenho uma honra de ter sido esposa, companheira de um homem honrado, que cometeu um erro. E eu o perdoei de coração. E falo disso hoje, olha, com essa tranquilidade. Isso não dói. Por que não dói? Porque está bem resolvido dentro de mim. Não dói. Muito pelo contrário, se gerou uma amizade, um companheirismo, temos uma filha, quando ela precisa da gente, a gente se junta por ela. Está tudo
tudo bem. Foi fácil? Será? Não. Mas eu me recusei a carregar um peso para o resto da minha vida. Então, outras coisas aconteceram antes disso e depois disso. As que aconteceram na minha vida depois disso, todas elas eu usei a mesma fórmula. E de todas elas eu me curei. É fácil? Quem está falando aqui é uma pessoa que acha que isso é fácil? Não, eu sou um ser humano. De carne e osso, sangue, sensibilidade, tristezas, alegrias. Mas não vou carregar esse peso, porque é o peso do outro. O outro que fique com o peso dele. E eu fico com os meus. Então, tranquilizar o coração, isso é fundamental. Quando a gente olha para a nossa experiência de vida, a gente vê o quanto de pouquinho em pouquinho a gente vai evoluindo. E compartilhar isso com vocês é um ganho. Porque não há um peso. É só uma história. Não significa mais nada. Não é? Muito bem. Vamos continuar? Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita é sempre a base daquilo que a gente traz aqui, nada do que eu estou falando está fora da codificação espírita, né? Então, uma base importante do Evangelho diz, no capítulo 10, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, Jesus, numa dos seus encontros e passagem com as pessoas, ele disse, reconciliar-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Enquanto estáis com ele, a caminho. Para que ele não se entregue ao juiz, não te entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. O que será que Jesus quis dizer isso, né? Nós, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aceita porque reconhece uma verdade. Qual é a verdade? O espírito é eterno. Os nossos sentimentos estão gravados no nosso espírito, não estão gravados no nosso corpo. Quando esse corpo aqui morrer e perecer e acabar, ele não vai levar sentimentos, ele vai se destruir como matéria. Mas eu, quanto espírito, vou levar os sentimentos. E se eu não aprender a perdoar, eu vou levar ressentimento comigo. Então, o que Jesus diz aqui? Enquanto você está na terra com seu adversário, se reconcilie com ele. Porque sabe o que vai acontecer se você não se reconciliar? Isso vai ficar eternamente em você. Faça a sua parte. Peça perdão, se arrependa, veja que você errou. Peça perdão. Se a outra pessoa vai aceitar, não importa. O que importa é você reconhecer o seu erro. E se alguém te pedir perdão, aceite. Se limpe disso. Tire esse peso de dentro de você. Sabe por quê? Se você desencarnar agora, você vai levar isso com você no espírito. Então, não está aqui na tela, mas eu me lembrei agora de Santo Agostinho, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo tem várias mensagens dele. Uma delas é que toda noite, quando ele vai deitar, ele recorda o dia dele. Então, ele vê aquilo que ele fez certo e fala, opa, legal, fiz certo. E aquilo que ele não fez certo, ele se arrepende, revê e assume um compromisso consigo mesmo de no dia seguinte não cometer mais aquele erro e ser uma pessoa melhor. Eu faço isso toda noite. Porque eu tenho medo de desencarnar? Não, eu não tenho, sério, gente, eu não tenho. Mas porque eu não quero deixar para amanhã um peso que eu posso me livrar hoje. Essa consciência é importante. Não é milagre, né? É consciência, tá? Muito bem. Então, conforme eu disse, né,
E o juiz é a lei divina, porque a gente leva isso no nosso espírito. E há a justiça da ação e reação. Toda ação pressupõe uma reação. Se ela for uma ação boa, terá uma reação boa. Se for uma ação ruim, terá uma reação ruim. Essa é a justiça divina, né? Bom, isso aqui eu já falei. E aí a gente vem falar então do processo, né? A gente se comprometeu aí a trilhar um caminho juntos aqui de consciência, de raciocínio e inteligência para nos curarmos desses sentimentos que nos levam a não perdoar. Então, uma das coisas é perdoar é o processo consciente e voluntário. O que quer dizer isso? Eu posso ficar falando até amanhã de manhã para vocês sobre essa mesma coisa. Se vocês não quiserem abrir o coração e a mente para isso, não vai adiantar nada. É por isso que quem está aqui, sempre fazendo as exposições, tem que ter essa clareza. De falar com clareza, de se colocar com clareza, de ser responsável na mensagem, mas cabe a cada um que está ouvindo de fazer a tarefa, a lição de casa, né? Que é absorver, entender. Ah, eu não entendi isso ainda. Tá bom, não chegou a hora. Mas insista. Estude isso amanhã, estude isso depois, vai observando os exemplos que as pessoas dão. Eu me expus aqui hoje para vocês, eu trouxe um exemplo, porque de nada adianta eu ficar falando de tela, da teoria, se eu não deixar claro para vocês que essa é uma prática possível. Eu só estou falando do tema porque eu aprendi a lidar com isso. Eu não sabia antes, mas hoje eu sei. Então, eu tenho condição de vir aqui falar isso para vocês de forma genuína e espontânea. Façam isso. Conversem com pessoas que perdoam, que aprenderam a perdoar. Vocês vão ver a diferença que é uma vida sem peso, né? Então, é liberar ressentimentos, mágoas e o desejo de vingança contra quem causou uma ofensa. Olha lá, não é fácil, mas é necessário. Perdoar é um ato de libertação pessoal e autocuidado, não necessariamente um esquecimento ou uma reconciliação. Esse é um ponto importante. Eu perdoei, mas eu não retomei a minha relação. Certo? Por quê? Para mim, não cabia mais. Perde-se confiança, perde-se o respeito. E tem muitas coisas que a gente tem que olhar com naturalidade. Sim, o ser humano, eu perdoo, mas eu não preciso me reconciliar no sentido de viver junto, de andar junto, de ir no parque, de ir no shopping, de ir numa festa. Também não acontece isso com as amizades? Você pode perdoar um amigo, mas você não precisa sair com ele de novo. Se aquilo não for bom para você, se você achar que aquilo já deixou de ser bom para você, não faça. Então, não é reconciliação. Perdoar é uma escolha, olha só, é uma escolha. Não é assim, eu acordo de manhã e bate um raio de sol na minha cabeça e eu acordo perdoando. Perdoar me exige um esforço para que eu faça isso, né? Que transforma a saúde física e mental, permitindo seguir em frente e libertando-se do peso da mágoa. Reduz, e aqui tem um ponto importante, ansiedade e depressão. E quem está falando isso não sou eu como uma leiga, a ciência diz isso. E pode conversar com as pessoas próximas de vocês. As que estão sofrendo mais de tristeza são aquelas que têm mágoas e ressentimentos no coração. É ou não é? São pessoas que não conseguem superar uma injustiça, uma perda, seja ela qual for. Aí começa a desenvolver aquela tristeza vai aumentando, depois vira um problema de saúde. Olha a atenção que a gente precisa ter sobre essas coisas. Não vamos deixar avançar, né? Perdoar é um processo. A jornada continua que exige passar pelas fases de luto,
Ou seja, o que é o luto? É quando você sofre aquele baque de uma injustiça, do mal que foi feito, né? Depois você compreende essa dor, você tenta entender, puxa, tudo bem, eu sou humana, eu senti um baque mesmo, não vou negar, senti. Nossa, mas por que eu senti? Ah, porque eu me decepcionei, eu esperava mais da pessoa. Olha só, e tem uns psicólogos que até dizem que as pessoas que mais nos magoam são as que a gente mais ama. E é verdade. Mas por quê? Porque a gente tem mais proximidade emocional. Então a gente fica mais vulnerável, né? E depois a decisão de liberar o ofensor e conquistar a paz interior. Libera o ofensor. A gente tem tanta raiva da pessoa que ao invés de querer ficar longe dela, a gente fica perto, fica grudado. Como? Com a raiva, com o ressentimento, com ela na nossa cabeça. Não. Distância. Você já sofreu com aquilo, vai querer sofrer mais ainda? Agarrado na pessoa, agarrado na situação? Isso é prolongar o sofrimento. Né? Perdoar não é esquecimento, já falei isso, né? Também, que não é reconciliação, não é esquecimento. Perdoar não significa esquecer, mas lembrar do que aconteceu sem a carga emocional da dor. De novo, a gente faz um relato sobre algo que aconteceu com a gente, já não dói mais. Eu sou indiferente ao que aconteceu? Não, isso marcou minha vida, mas eu já não sofro. E não foi o tempo. Não foi por ser 16 anos. Eu conheço gente que está há 35 anos sofrendo por uma mesma questão. Então não é o tempo. É o trabalho íntimo. Perdoar a libertação, controlar as próprias emoções e não depender mais da ação do ofensor para se sentir em paz. Não vamos esperar que ninguém nos peça desculpa. Porque é provável que não peçam. E se eu ficar esperando isso, eu vou sofrer. E aquela nuvem negra vai ficar dentro de mim o tempo todo. Por quê? Porque eu estou esperando que o outro faça alguma coisa. E não dá para garantir que o outro vai fazer. Muito bem. Então, tem uma técnica aqui, que no Espiritismo nós chamamos de parda. São 4 letrinhas. Eu gosto muito dessa técnica. Dá para aplicar em muitas coisas na nossa vida. Para o perdão é o seguinte, eu primeiro tenho que ter o P da percepção, ou seja, eu preciso ter consciência daquilo que aconteceu. Primeiro, sem me vitimizar. Ai, por que comigo? Não, por que não comigo? Pode acontecer com qualquer um. Então eu tenho que ter a percepção de que é possível eu ser injustiçada, ofendida, magoada, agredida. É possível, mesmo que eu não provoque. Às vezes é de graça mesmo. Mas às vezes aquilo vem para a gente desenvolver algo dentro de nós. Né? Então não é tão de graça assim. É um aprendizado. Né? Depois, aceitar que somos imperfeitos. Quem somos imperfeitos? Só eu? Não, o outro também que cometeu o erro. Todos somos imperfeitos. Lembra? Foi o outro, mas poderia ter sido eu. E refletir, saber o que é preciso mudar. Aqui tem aquela divisão da balança, dos pratos da balança. Põe de um lado o que eu fiz para que aquilo acontecesse, e aí, se foram coisas não boas, eu preciso mudar o meu comportamento, as minhas atitudes, e do outro lado, o que é de responsabilidade do outro. Mas a gente também, muitas vezes, tem o hábito de trazer toda a responsabilidade para nós. E não é. Sempre tem 50% para cada um. Na mesma situação minha que eu relatei para vocês, eu tive a minha parcela de responsabilidade. E eu fui refletir sobre ela. Só assim eu não me vitimizei. Quando eu tenho consciência de que eu sou também um agente naquela situação, eu refaço o meu pensamento, as minhas emoções, o meu comportamento. Então, o que é que eu preciso mudar em mim? Às vezes eu preciso mudar, por exemplo, me colocar distante daquela pessoa. Já viu como às vezes a gente faz isso?
Alguém faz mal para a gente passa por cima. Isso aí não é perdão. Isso daí, muitas vezes, falta de atitude íntima, interna, de alto amor. Eu não posso permitir que o outro faça mal a mim, de forma deliberada. Isso pode ser filho, pode ser companheiro, companheira, pai, mãe, amigos, irmãos. Então eu preciso ter consciência de que eu preciso me amar em primeiro lugar e me proteger. Porque não é porque é um membro da família que eu vou permitir que ele faça o que quiser de mim. Não, eu preciso ter uma consciência também, né? Então a minha reflexão, o que é que eu preciso mudar? Depois as duas últimas etapas, que é o D, de decisão, que aí vem, né? Aí eu refleti, nossa, eu preciso mudar tal comportamento. Só que planejamento sem ação não é nada. Então, eu preciso decidir, ou seja, eu preciso ter vontade de mudar. Será que dá sempre certo da primeira vez? Às vezes a gente vai, né? E vai, tropeça, vai, tropeça. Eu vou dar um exemplo de questões físicas, mas eu fui fumante. Já não sou fumante há quase 30 anos. Como é que eu parei de fumar? Foi o dia que eu me conscientizei que aquilo fazia muito mal para mim e eu achava que eu me amava, porque eu sempre gostei de me cuidar, passar meu perfume, meu batom, e eu falava assim, eu tô linda por fora e o pão bolorento por dentro, né? Que a gente fala. E isso veio uma consciência. Só que aí eu fui tomar uma decisão. Bom, agora eu preciso resolver isso. Porque não adianta só eu saber que fumar faz mal para a minha saúde e para a saúde dos outros também, né? Então vamos lá, como é que eu vou fazer para parar? E eu fui procurar, mas tudo dependeu da minha vontade. Nenhum recurso externo é mais forte do que a minha própria vontade. Se eu não tenho vontade, eu não mudo. Para o perdão é a mesma coisa. Assim, eu quero perdoar, porque eu já me conscientizei que isso vai fazer bem para mim. Não é? E por último, o agir propriamente dito. Bom, agora eu vou e ninguém me segura. Agora eu vou perdoar. Ninguém me segura mais. Não tem mais quem me faça mudar de ideia que o perdão é importante. Para mim, em primeiro lugar. E aí eu vou lá e perdoo. Ou exercito o perdão. Ou eu dou aquela caída. E, gente, uma coisa importante: perdoar não é fazer de conta que está tudo bem. Ah, eu te perdoo. Ah, eu te perdoo. Ai, fica tranquilo, tá? Te perdoo. Gente, isso não é perdão. O perdão pode. Exato. Olha, eu só dei essa chance, não vou dar a segunda. Gente, o perdão é 70 vezes 7. Ele já disse Jesus, não tem limite. Pedro não perguntou para ele, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Mas não é fazer a conta 70 vezes 7, quando chegar no número para. Acho que dá 490, né? Eu sou da área de comunicação, eu não sei muito matemática. Mas deve ser 490. Quando der 490, eu paro de perdoar. No 491, eu já larguei toda a minha regra. Não é isso, Jesus não falou isso. Ele falou que é infinito. Não tem limite. Perdão não tem limite. Ah, porque eu sou boba. Não. Porque eu sou inteligente. Ah, não, mas as pessoas vão achar que a pessoa acha o que ela quiser. Eu sou uma pessoa inteligente. Eu uso da minha inteligência para me modificar. E deixo o outro. O outro não é problema nosso. Já é difícil cuidar da gente mesmo, né? Que dirá dos outros, ainda querer cuidar dos outros. Então tá aqui, ó, técnica parda, facinho, né? Ó, percepção, aceitação, reflexão, decisão, ação. Se a gente pegar esses 5 passos e treinar, a gente chega lá. Vocês vão perceber uma alteração íntima, forte, no peito. Uma alegria, uma paz, uma tranquilidade. E deixar aquilo para trás. Não volta lá, deixa lá.
O que é do passado fica no passado, não é? Muito bem? Luzinha verde e eu na minha última tela. Tem uma frase aqui que eu gosto muito, que é: se você consegue questionar seus pensamentos, vocês conseguem? Ou vocês só estão agindo sem pensar? Não é bom, né? Vamos pensar no que a gente está pensando? A filosofia nos convida a isso, né? E a doutrina espírita, ela é uma religião e ela é uma filosofia. Ela nos ajuda, né, a questionar aquilo que nós estamos pensando, né? Porque a gente busca sabedoria. E é aí que a gente precisa. Perdoar é muito sábio. Eu falei há pouco de inteligência, né? Não é aquela inteligência do excepcional. Quando eu digo eu sou inteligente, eu não estou dizendo eu sou excepcional, eu estou dizendo Deus me proveu de raciocínio, de razão, de inteligência, eu vou usar. Então, se você consegue questionar seus pensamentos, opa, o que eu estou pensando? Será que eu estou pensando aqui, ali? Será que isso é bom? O que isso está me causando de emoções e de ações? Você consegue mudar seu comportamento. Opa, olha esse meu pensamento, não está legal isso aqui, está na sombra. Olha, ainda bem que eu pensei, que eu me dei conta, que eu tive consciência do que eu estou pensando. Porque está evitando de eu tomar uma atitude que faça mal para mim e para os outros. Pensar antes de agir. Essa é a mensagem. Então, se alguém te ofende, por exemplo, o melhor caminho não é o revide. O melhor caminho é parar, pensar, entender as suas emoções, lembrar que perdoar é importante para você e com isso você muda o processo, sem se preocupar com o que o outro está pensando. Então, se você muda seu comportamento, você pode mudar a sua vida. Tá claro isso, gente? 40 minutos, 35 minutos ficamos aqui falando, mas o suficiente para a gente ir trabalhando isso. Não é para ninguém já sair daqui sabendo, mas é para lembrar, na hora que acontecer alguma coisa, olha, perdoar é importante para mim. Eu vou tentar fazer isso. E tentar já é um bom começo. Tentar já é uma ação. Certo? Muito obrigada pela paciência. Eu estava olhando aqui, acho que ninguém dormiu. Mas se alguém dormiu, dormiu de olho aberto. É que tem também, né? Tá bom? Um excelente sábado para vocês. Que Jesus nos ampare, que vocês retornem para os seus afazeres com essa luz divina de dentro de cada um. Muito obrigada. A gente que agradece a Ana por essa mensagem tão linda que ela trouxe para a gente, que a gente possa refletir, né, para a nossa vida, usar com a inteligência. E agora eu vou novamente convidar a todos para fechar os olhos, agradecendo novamente a oportunidade de estarmos aqui, desses ensinamentos que a gente recebe de Jesus para a nossa vida, que a gente possa aprender a cada dia um pouquinho e colocar isso dentro de nós. E aos poucos a gente vai mudando o nosso comportamento para melhor, para sermos pessoas melhores. Agradecer os amigos espirituais, nossos anjos da guarda, os mentores da nossa tarefa, por mais esse aprendizado, por mais essa manhã no recebimento dos ensinamentos de Jesus. E vamos juntar os nossos melhores sentimentos e pedir que os amigos espirituais levem esses sentimentos de paz, de amor, de saúde para todo o nosso planeta. Envolva todo o nosso planeta em paz, em amor, em saúde para todos. Envolva o nosso país, a nossa casa, que possa levar esse sentimento de paz a todos que estão lá, que possa limpar todos os ambientes.
e aqui também onde estamos. Que cada um de nós possa receber essas energias de paz e de amor. Que a gente possa levar essa paz para a nossa semana, para a nossa casa, para a nossa família, nossos amigos e todos que estão conosco. Que assim seja, graças a Deus. Para os recadinhos da semana, o primeiro recado é a lasanha, que eu falei no início da tarefa, né? O seu Arnaldo está lá na mesa, na entrada, fazendo a venda da lasanha, que vai ser no dia 12 de abril, das 10 às 14, lá na IAN, em drive-thru. A lasanha é congelada e toda a renda é destinada para os projetos da IAN, que atende as 350 crianças e suas famílias. Então, lá na frente tem um banner. Quem não quiser comprar com o seu Arnaldo também pode mandar um WhatsApp para os números que estão ali e que a venda é feita pelos voluntários. O segundo recado é sobre a nossa tarefa, mas vocês já conhecem, que todo sábado aqui às 8h30, tarefa infantil, tem também às 14h e tem também na segunda-feira à noite às 7h45, a tarefa da noite também, que é a tarefa das crianças. O outro recado é para quem quiser se tornar um tarefeiro da nossa casa. Nossa casa tem muitas tarefas, todos os dias, tem durante a semana à tarde, tem à noite, tem sábado, tem domingo. Então, quem tiver interesse, é só passar na entrevista, que a entrevistadora faz o encaminhamento de vocês, tá bom? A gente tem várias funções na tarefa, não é só da assistência. Então, a gente tem a pessoa que fica aqui, a pessoa que fica na porta, tem muita coisa para todo mundo. E mais um recadinho é o Mãos de Fada, que está aqui na entrada, na recepção, que são as voluntárias que fazem os artesanatos. E tem bastante coisinha de Páscoa também. Então, se vocês puderem dar uma passadinha ali, tem bastante coisa artesanal que elas fazem para vender. Toda a renda vai para a IAN também. Tá bom? Então, a gente pede que vocês aguardem um pouquinho, a gente vai fazer um encaminhamento para assistência. Uma boa semana para todos, fiquem com Deus. Até semana que vem.